Nesse vídeo eu vou falar sobre a evolução do trabalho do técnico Renato Paiva no Botafogo e a importância da criação de hábito na formação de uma equipe vencedora. É depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfinho Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Porém, antes da gente começar a conversar, eu quero pedir para vocês o seguinte: deixa seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você escutou. Por apenas R$ 4,99 você se torna membro do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos exclusivos como esse aqui, que você está recebendo aqui agora. Porém, os membros já tiveram a chance de assistir, já comentaram, já interagiram e já estão sabendo de tudo que eu falei aqui. Então não perca essa chance agora de se tornar membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Clica nesse botãozinho aí embaixo do vídeo onde está escrito Seja Membro e torne-se membro agora. Você também pode contribuir com o crescimento do canal enviando um Pix para minha chave, com a minha chave, canaldocaboclo@gmail.com. Coloca lá também seus comentários, suas críticas, suas sugestões, tudo que você quiser, e eu vou fazer questão de ler aqui todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo para você aqui, ou então leio também ao vivo nos dias que a gente faz live aqui no canal do Caboclo. Você que é da minha geração ali dos 40 plus, provavelmente já ouviu falar naquela expressão o hábito faz o monge. Para você que não chegou na nossa geração e talvez também não conheça a expressão, o hábito faz o monge significa que a repetição exaustiva de uma determinada atividade leva à perfeição ou leva pelo menos aquilo que a gente pode chamar de algo muito próximo à perfeição. E eu escolhi esse tema do hábito e a criação de hábito para trazer para vocês aqui hoje, porque ao ouvir a entrevista do Renato Paiva na Botafogo TV, entrevista coletiva, depois da vitória do Botafogo contra o Juventude por 2-0, aquilo me chamou muita atenção, principalmente a primeira resposta que ele deu. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo aqui hoje é analisar a resposta que Renato Paiva deu no começo da entrevista coletiva e pensar dessa resposta dele várias questões que a gente já pode mostrar para vocês com relação à evolução do trabalho dele no Botafogo. Obviamente que a gente não está dizendo aqui que o trabalho já chegou no estágio de excelência, oscilações são muito comuns, normais, no começo de um trabalho, mas eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero esmiuçar as falas do Renato Paiva com relação ao trabalho dele e mostrar onde que a gente está evoluindo e quais são aqueles pontos que também a gente precisa evoluir mais. Então, com a palavra, Renato Paiva. A primeira vitória no comando do Botafogo, fizesse uma avaliação e também falasse sobre o segundo tempo do Botafogo. A gente viu algumas mudanças. Queria que você falasse o que você falou com os jogadores, o que você achou que o Botafogo fez para poder ser mais ofensivo nesse segundo tempo. Obrigada. A pergunta foi feita pela Júlia Camacho, tá? Que é repórter da Botafogo TV. Então, vamos à resposta do Renato Paiva. Uma resposta de 4 minutos e pouco. Mas, obviamente, eu vou parar aqui para fazer algumas observações naquilo que ele vai falar, tá? Boa noite. Acho que é um jogo daqueles jogos em que a equipa vai crescendo com o jogo. Não entrou bem, de facto. A equipa entrou mal no jogo. Eu também entendo e disse aos jogadores que o mais importante neste momento é preocupar-nos em ganhar, obviamente em pôr o nosso jogo em prática, mas quando não conseguirmos, como eu costumo dizer, quando não vai no talento, vai no querer, vai na personalidade e vai na raça. E de facto a equipa apercebeu-se que não entrou bem no jogo, mas também não se desesperou, esperou pelo momento de estabilizar, de entender. Uma outra movimentação na nossa pressão que falhou, que permitiu que o Juventude tivesse mais bola. Fomos acertando, os jogadores foram acreditando e fomos começando a ganhar bolas na pressão, fomos começando a circular um bocadinho com mais paciência, porque a exemplo do que aconteceu no Chile, a nossa circulação não está ao nível do que eu quero. Esse é o primeiro ponto que eu quero parar aqui já para fazer a primeira observação. Vocês aqui que acompanham o canal do Caboclo provavelmente já assistiram aos outros vídeos onde eu falo sobre o jogo posicional. Na live anterior que eu fiz também, eu falei sobre o jogo posicional e a diferença do jogo posicional para o jogo funcional, tá?
Aqui é importante pontuar que o que ele diz com relação à manutenção da posse de bola, a troca de bola, ainda não chegou no estágio que ele quer, no estágio que ele considera ideal, obviamente, até pelo tempo de trabalho que ele tem. Então, gravem bem essa informação, que não chegou perto do ideal, porque existe uma questão de falta de tempo. E existe um outro ponto aqui que ele coloca também, que foi a quantidade de posse de bola que o Botafogo permitiu que o Juventude tivesse durante o jogo, que também é uma coisa que tem muito a ver com o sistema de jogo dele e com a maneira que ele quer que o Botafogo jogue. Mas vamos continuar. Eu acho que a circulação, quando nós não podemos acelerar, não temos que acelerar. Eu entendo a vontade dos jogadores em chegar rápido ao golo, mas nós temos que encontrar o momento e o espaço exato para chegarmos ao golo. E às vezes queremos entrar em zonas onde não é possível e onde não temos vantagem. Essa vantagem só se ganha quando circulamos a bola com paciência, com critério, movendo o bloco adversário por dentro, por fora, a bola entrar por dentro para fazer saltar os jogadores e na largura para fazer movimentá-los horizontalmente. Aqui são conceitos extremamente importantes do jogo posicional. Você circular a bola, não é tocar a bola, por exemplo, sem um fundamento, sem um objetivo, mas é circular a bola até você fazer com que os espaços que você precise para poder entrar na área do adversário apareçam. Quando isso ainda não se tornou um hábito na cabeça dos jogadores, no comportamento dos jogadores, isso acaba se tornando mais difícil de conseguir, os jogadores acabam por se precipitar no momento de fazer as jogadas, no momento de criar as jogadas. Ora, com lançamentos, né, com muitos lançamentos, que a gente vê que o Botafogo realmente, desde o jogo contra o Palmeiras, aliás, desde o jogo contra o Novo Horizontino, jogo amistoso, né, contra o Novo Horizontino, a gente já vinha observando o Botafogo abusando, às vezes, das bolas longas a partir do campo de defesa, e também no momento que a gente tem a bola circulando, às vezes as jogadas são interrompidas, ou a circulação da bola é interrompida, porque algum jogador vai tentar sempre um passe um pouco mais vertical, para tentar colocar a bola por trás da defesa adversária, e acaba colocando, na verdade, a bola em muito risco em situações onde você pode vir a perdê-la, né? E até isso foi melhorando. Acabámos por fazer o golo no momento, se calhar, falando em merecimentos, que eu não gosto de falar em merecimentos, mas não estávamos tão bem no jogo, mas acabámos por fazer o golo. E o golo tem uma correção em relação ao Chile, outra correção em relação ao Chile, mais gente na área, mais gente a atacar espaços, mais gente a ser agressiva na área, porque só assim é que consegues fazer golos. Isso é uma coisa muito interessante que ele fala, porque contra o Chile, lá no Chile, contra a Laú, a gente saiu do jogo com a sensação de que o Botafogo foi extremamente arame liso, que é aquela coisa de você toca e não agride o adversário. E, obviamente, que ele percebeu isso. E é uma diferença que ele já percebe, que a gente pôde perceber do jogo contra o Juventude. O lance do primeiro gol do Botafogo, que ele menciona aqui, teve a participação direta e extremamente importante da movimentação inteligentíssima do Arthur, né? Fazendo exatamente o jogo associativo ali, mais pelo lado direito, utilizando bem o corredor e também a presença do lateral se movendo, do Vitinho se movendo, do Savarino também abrindo espaço, do Igor Jesus entrando no espaço que tinha que entrar dentro da área, e uma quantidade maior de jogadores dentro da área, tanto é que quando o Arthur faz assistência, faz o passe, ele coloca a bola na cabeça do Igor Jesus, o Botafogo tinha outros jogadores dentro da área também, prontos para atacar a bola e também finalizar para o gol. Mas o mais importante é isso, você só consegue fazer gols se você tiver mais gente pisando na área. Você só consegue fazer gols quando você consegue estabelecer uma relação de superioridade numérica sobre o seu adversário, que foi extremamente importante para o Botafogo fazer o primeiro gol contra o Juventude. E depois no intervalo, de facto, houve correções posicionais, estávamos a abrir espaços que permitia que o Juventude circulasse mais a bola mais tempo do que aquilo que nós queríamos, estávamos a saltar na pressão em momentos errados, diferentes. Esses são os desajustes que ainda são comuns do começo de um trabalho. Tá? Descoordenámos-nos aí.
mas começámos a melhorar na posse, na construção, na circulação, a ter mais critério e a ter mais paciência. Obviamente que aqui ele não menciona isso, mas essa melhora significativa na posse, na circulação de bola, coincidentemente acontece com as entradas de Matheus Ponte no lugar do Vitinho e também do Santi Rodrigues no lugar do PK. E a outra coisa em que nós temos que melhorar também, que eu percebo que às vezes, e muito bem, o John faz isso muito bem, entende quando pode sair apoiado e quando não pode, mas eu acho que há ali momentos em que a gente pode sair mais vezes e estamos a abusar muito da bola longa, apesar do Igor ser um campeão, não só da Libertadores e da Série A, mas é um campeão a jogar e daquilo que faz no trabalho. Outro ponto extremamente importante, obviamente, ele reconhece que o problema da saída de bola do Botafogo, quando a gente abusa das bolas longas, né, dos lançamentos, sair a bola de uma maneira apoiada, com uma quantidade maior de jogadores, né, se posicionando para que a gente consiga fazer o jogo posicional desde lá de trás, para a bola poder chegar com qualidade lá na frente, é extremamente importante, mas um jogador importante também para quando o Botafogo, numa situação de emergência, precisa sair com a bola mais longa, é o Igor Jesus. E que partida fez o Igor Jesus contra o Juventude, mostrando mais uma vez que os números são extremamente importantes no futebol. Mas os números em si não explicam o todo. Os números, eles conseguem mostrar algumas coisas que vêm acontecendo dentro do campo. É verdade que o centroavante vive de gols, que o Igor Jesus vinha falhando em finalizações e que precisava fazer mais gols, perdeu gols contra o Palmeiras, perdeu gols contra a Laú e voltou a marcar finalmente contra o Juventude. Porém, tudo aquilo que o Igor Jesus entrega dentro de campo são coisas que às vezes nem entram nas estatísticas, nos stats, né? no SofaScore, no FlashScore, seja lá qual for o aplicativo que você usa. É extremamente importante a presença do Igor Jesus, porque sem ele o Botafogo dificilmente vai conseguir funcionar. Acredito eu, por exemplo, que com a chegada do Mastriani, embora eles tenham características diferentes, o Botafogo consiga mitigar esse problema. Mas está muito claro que o Igor Jesus é um cara que faz o desafogo quando o Botafogo precisa sair do lado de trás com bolas longas, mas ao mesmo tempo é um cara que faz todo mundo que joga de frente para o gol funcionar muito melhor, trabalhar de uma maneira muito melhor. É um jogadoraço. De segurar bolas, de bolas pelo ar, aquilo que ele ajuda a equipa, sendo como a saída de emergência da nossa fase de construção. Mas creio que ainda podemos melhorar nisso e o nosso segundo golo é um exemplo disso. O nosso segundo golo é uma jogada que começa lá atrás e vai jogando da forma como eu gosto e quero, quando é possível fazer-se, que é eliminar adversários através das superioridades numéricas e progredir em velocidade, gerando e continuando a gerar superioridades numéricas até chegar com vantagem à área e depois definir bem. Outra coisa que hoje nós tivemos melhor que no Chile e com o Palmeiras foi a definição, o último passe, mas também teve a ver com a ocupação mais massiva de zonas de finalização. Portanto, estamos em crescimento, a verdade é essa, não há tempo para isso, mas nós temos que crescer a jogar, é isso que estamos a fazer. Não fizemos uma exibição que me deixe mega satisfeito, mas fizemos uma exibição foi em crescendo, de menos a mais e ganhamos. E isso para já é o mais importante, é ganhar, porque as coisas depois com o seu tempo surgirão. Bom, então vamos partir para a análise, de uma análise mais minuciosa de tudo isso que o Renato Paiva mencionou. Antes eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Isso aqui é um enigma, uma espécie de uma charada. O que significam esses números aqui e na sequência que eles estão colocados? 2, 3, 9, 8, 7, 6, 11 e 20. O que significa essa sequência de números, tá? Coloca aí nos comentários, eu quero saber se você sabe, eu quero saber se você pode arriscar um palpite. Pode dar pausa agora no vídeo para você escrever aquilo que você pensar e depois, obviamente, lá no final do vídeo eu revelo para você o que significa essa sequência de números aqui, beleza? Mas vamos seguir aqui. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte: tem muita gente que faz críticas a alguns jogadores, né, e faz a crítica no individual,
colocando que alguns jogadores têm dificuldade de aprender novas maneiras de jogar. Eu diria para vocês que os jogadores não têm dificuldade de aprender, tá? E aqui eu quero fazer uma distinção. Eu quero mostrar para vocês que existe uma diferença entre aprender e criar hábito, tá? E qual seria essa distinção logo de cara? Aprender algo significa adquirir conhecimento, a habilidade ou a compreensão de algo, podendo ou não tornar-se hábito. Ou seja, eu posso aprender a fazer suco de laranja. Isso não significa que eu vá fazer suco de laranja de uma maneira habitual, de uma maneira corriqueira. Eu posso aprender, por exemplo, a bater escanteio com o pé esquerdo. Isso não significa que eu vá tornar isso um hábito na minha vida. Posso até tornar, mas não significa necessariamente que eu vá tornar isso um hábito na minha vida. Porém, criar o hábito significa tornar uma ação ou comportamento em processo automático e recorrente. Essa definição aqui já contém algumas palavras que são extremamente importantes para a gente, tá? Primeiro, ela tem comportamento, ela tem automático e tem recorrente. Então, quando a gente fala de hábitos, a definição em si de hábitos são comportamentos performados automaticamente, porque foram performados repetidamente no passado. Você só consegue desenvolver um determinado hábito a partir do momento que você pratica esse hábito antes que ele seja um hábito, até o ponto de você praticá-lo sem sequer pensar que está praticando. Desde coisas extremamente simples a coisas muito mais sofisticadas, muito mais elaboradas. Por exemplo, muitas pessoas têm, eu espero que vocês também tenham, o hábito de, ao se levantar, se dirigir ao banheiro e escovar os dentes. Você provavelmente adquiriu esse hábito quando era criança, porque seus pais insistiam para que você fizesse isso. Hoje em dia, você não precisa nem mais lembrar que seus pais faziam isso para você. Você faz isso, inclusive, até sem pensar. Se você acordar sem querer, no meio da madrugada, sei lá, às 3 da manhã, achando que já está na hora de você acordar e não está ainda, você automaticamente, quase que como um sonâmbulo, você vai se dirigir ao banheiro e vai escovar seus dentes. Você vai fazer isso sem pensar, vai fazer isso de maneira automática. E isso é um hábito repetitivo. Isso significa que é uma repetição. E como se dá repetição no nosso cérebro? O que é uma repetição? Como o nosso cérebro elabora a ideia de repetição? Na verdade, a repetição é um processo que gera associações mentais entre a situação ou contexto, tá? E a ação, o comportamento. Quando os dois se encontram, quando o contexto e a ação se encontram, isso gera uma coisa chamada automaticidade, tá? Então, uma coisa se torna automática a partir do momento que ela se repete inúmeras vezes. E principalmente, para que exista essa automaticidade, o contexto, tá? E a ação que você performa dentro daquele determinado contexto precisam sempre se encontrar. E o que é essa automaticidade? Por definição, é a sua habilidade ou o seu processo cognitivo de performar uma tarefa com mínima ou nenhuma consciência ou pensamento. Escovar os dentes de manhã ao se levantar da cama, por exemplo. Beleza, Társilo, mas a gente está falando de futebol, a gente está falando de sistema de jogo, a gente está falando de movimentação em campo, a gente está falando de como os jogadores precisam perceber a movimentação de outros jogadores, a gente está falando de como os jogadores precisam entender linhas de passe, como eles precisam criar superioridades numéricas para que eles sempre criem para si uma automaticidade, inclusive no passe, o que a gente vulgarmente chama de entrosamento, né? Quando a gente fala, está faltando entrosamento, na verdade, pode ser que esteja faltando o hábito, esteja faltando a repetição, esteja faltando a automaticidade. São coisas que, na verdade, criam esse processo quase que automático, quase que sem pensar, de fazer coisas repetidas e coisas que vão trazer resultados, certo? Segundo a pesquisadora Philippa Lally, tá? Da Universidade de Surrey, ou seja, eu estou deixando para vocês aqui também na descrição desse vídeo
os links, né, para pesquisa, tem inclusive um próprio artigo escrito pela Felipa. O hábito, né, é uma coisa que é mensurável, ela é estudável, tá? E ela tem um tempo médio para que possa começar a acontecer dentro daqueles padrões de repetição, de automaticidade. E o tempo médio para que uma determinada atividade se torne hábito é de 66 dias, principalmente quando é um novo hábito. Aqui é extremamente importante a gente mencionar o seguinte: a gente não está falando de orelhada, isso aqui não é capa de livro de coach dizendo para vocês os hábitos dos maiores milionários do mundo, aprenda esses hábitos e se torna milionário também, 6 hábitos de sucesso, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com dicas de autoajuda aqui. A gente está falando aqui de ciência, de um estudo muito sério, de uma cientista, de uma pesquisadora, que chegou no determinado número, tá? E o determinado número aqui é o tempo que você precisa para fazer com que uma coisa se torne um hábito. Isso aqui é o tempo médio, tá? Existem tarefas que são muito mais simples. Por exemplo, se você tentar tomar água todas as vezes que você acorda pela manhã, antes de você beber qualquer outra coisa, ou comer qualquer outra coisa, tomar um copo d'água, ou então tomar um copo d'água com limão, por exemplo. Se você fizer isso repetidamente, em torno de 15 dias, mais ou menos, isso vai se tornar um hábito na tua vida. Já para outras tarefas, isso pode levar muito mais tempo, né? O hábito de exercícios, por exemplo, então hábitos que requerem mais intelectualidade para que você possa transformar aquilo numa repetição, o hábito de escrever, o hábito de ler, por exemplo, não é uma coisa que você simplesmente senta e começa a ler e você vai se tornar um ávido leitor. Não, é uma coisa que requer muita prática, muita repetição, muita disciplina, tá? E pode levar, inclusive, até 180 dias. Mas, levando-se em consideração, né, a diferença, a heterogeneidade das atividades e o tempo que cada uma delas pode levar para se tornar um hábito repetitivo, tá? Para se tornar um hábito, de fato, automatizado, o tempo médio é de 66 dias. No dia que eu estava gravando esse vídeo aqui, o Renato Paiva ainda não havia completado 60 dias de trabalho no Botafogo, né? Na verdade, bem menos, estava indo para 1 mês e pouco de trabalho, nem tinha, inclusive, muitas sessões de treino, embora o John Textor, no momento que anuncia, o Renato Paiva dizia que a gente estava até à frente, né? A gente estava adiantado no nosso planejamento, na verdade, não. O Renato Paiva, na entrevista coletiva, naquele trecho que eu mostrei para vocês, reclama da falta de tempo para fazer com que os jogadores consigam absorver cada vez mais as repetições, tornando essas repetições em processos automáticos para que elas consolidem como hábitos, né? E se a gente tivesse, aí entra o futuro do pretérito, que eu não gosto de usar, mas um trabalho mais longevo, se ele tivesse começado o trabalho, sei lá, em janeiro e tivesse experimentado tudo isso, né, no decorrer do Campeonato Carioca, provavelmente agora a gente chegaria num ponto onde os jogadores já estivessem entendendo, ou então pelo menos o elenco todo do Botafogo já entendesse muito melhor como funciona o sistema de jogo que o Renato Paiva se refere quando ele fala de posições e de sistema de jogo posicional, que, aliás, é uma dificuldade muito grande que a crônica esportiva brasileira tem de conseguir absorver. Eu, por exemplo, eu cortei só esse primeiro trechinho da entrevista coletiva do Renato Paiva, porque os outros 30 e tantos minutos de entrevista coletiva do Renato Paiva foram perguntas a respeito de performances individuais dos jogadores, porque a dificuldade que a crônica esportiva brasileira tem de enxergar o todo, de falar sobre tática, né? E quando vai tentar falar sobre tática, acaba falando apenas de sistemas, de formações de jogo. 4-3-3, 4-2-3-1. Gente, tática não é só isso, tá? A formação inicial de um time está longe de ser tática. Ela tem muito mais a ver com a estratégia do que tática. E quando a gente fala de maneiras de jogar, qual estilo de jogo que seu time pratica, por exemplo, a gente, na verdade, só tem duas, que é o jogo posicional e o jogo funcional.
né? Independente se você está jogando com 4-2-3-1, se você está jogando com 5-5-0, não importa a formação, o que importa é a maneira como os jogadores se distribuem e como eles andam pelas posições no campo, posições e não funções, tá? No campo. E aí eu preciso lembrar vocês do que o jogo posicional, quando a gente fala de jogo posicional, a gente não está falando a posição de zagueiro, a posição de meia armador, a posição de centroavante. Não. Quando a gente fala dessas posições, na verdade, um centroavante, na verdade, não é uma posição, é uma função. O meia armador, o próprio nome já está dizendo, ele arma, ele tem a função de armar. Então a gente está falando de um jogo funcional, tá? Agora, é importante lembrar, no jogo posicional, você tem o campo todo dividido por áreas, por zonas, como o próprio Renato Paiva na entrevista coletiva mencionou, tá? A ocupação das zonas e a circulação da bola. É a bola que precisa circular por essas zonas, a bola que precisa andar por esses espaços no campo, e os jogadores que precisam ocupar, na verdade, esses espaços no campo. E isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui dá a pista do que o time do Botafogo tem tido muita dificuldade de executar, principalmente teve muita dificuldade de executar no jogo contra a Laú, devido ao fato de alguns jogadores ainda se comportarem de maneira extremamente estática dentro de campo. Beleza, vamos sair um pouquinho do tático, vamos sair um pouquinho do coletivo e vamos entrar um pouquinho no individual. Eu não queria falar sobre nomes, mas vamos entrar um pouquinho no individual. Existem alguns jogadores do Botafogo que ainda não conseguiram transformar em hábito, ou seja, naquela repetição automática, tá, o sistema de jogo posicional. E alguns deles vão surpreender vocês. O primeiro nome que veio na cabeça de vocês provavelmente foi o PK. Sim, é verdade, o PK... até pela característica que ele tem física, é um jogador que ele tem demonstrado um pouco mais de dificuldade para entender que no jogo posicional ele não pode ficar estático, ele não pode guardar uma posição achando que está fazendo uma função, ele não pode pensar que ele é um volante adiantado, ele não pode pensar que ele é apenas um meia armador, ele precisa pensar em número, ele precisa pensar em zonas do campo, ele precisa pensar em posições do campo, ele precisa pensar que, ora, ele está na 14, se ele estiver na 14 e um outro jogador estiver em velocidade, ele tem que se deslocar para 15, às vezes ele vai precisar deslocar para 16, às vezes vai precisar que ele esteja na posição 6, às vezes vai precisar que ele esteja na 18, mas o importante é que ele não fique apenas brincando de circular em zonas muito fechadas, específicas, como 15, 14, 13, 7. 15, 14, 13, 7. É isso que está acontecendo com o PK. Porém, seria muito mais fácil para a gente criticar o PK, porque as pessoas já têm uma certa predisposição a criticá-lo. Outros jogadores que estão com alguma dificuldade de perceber a importância do deslocamento constante no jogo posicional são atletas já consagrados no Botafogo. O Savarino tem demonstrado dificuldade. Matheus Martins, por exemplo, tem demonstrado dificuldade. Santi Rodrigues, pelo menos nos 2 primeiros jogos, demonstrou alguma dificuldade. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que o Santi Rodrigues demonstrou a maior evolução dele até esse momento, mais do que a evolução física, tá? É o entendimento do jogo posicional. Quando ele entra no jogo de ontem, ele dá uma dinâmica completamente diferente, porque a movimentação dele provoca a movimentação de outros jogadores, e o jogo posicional precisa disso para acontecer. Um jogador se movimentar para criar a movimentação de outro jogador. E é assim que funciona, é assim que a roda gira, é assim que o jogo posicional precisa acontecer. Jogadores trocando o tempo todo de posição, beleza? E aí, você se lembra da sequência dos números que eu mostrei para você no começo desse vídeo? Eu vou mostrar para vocês agora por que eu fiz, por que eu coloquei essa sequência para vocês. Presta atenção, eu vou parar também para mostrar a sequência, o segundo gol do Botafogo contra o Juventude, mostrando para vocês como essa alternância de posição, como é extremamente o jogador sair de um espaço, ocupar o outro, independentemente de qual seja a sua função original no futebol. Ou seja, esquece que existe uma coisa chamada volante, esquece que é lateral, esquece que é ponta, esquece que é centroavante, esquece isso
por enquanto. Não que essas posições, não que essas funções não existam. Só esquece isso por enquanto e foca nos números que vocês estão vendo aqui na tela nesse momento. Então vamos lá. Para vocês que estavam prestando atenção no campinho agora há pouco do jogo posicional, a jogada do segundo gol do Botafogo começa nos pés do John, que está na posição 2, que geralmente é a posição ocupada pelo goleiro. Ele abre, né, a jogada, ele sai jogando com o Jair, que está na posição 3, que é a primeira posição perto do córner, né, a posição mais extrema aqui, perto do córner. Então perceba que a bola vai da posição 2 para a posição 3, e olha quem vem buscar a bola, tá, na próxima posição. Na posição 9, tá? Essa aqui se chama posição 9. Quem é esse jogador que está com a bola? Marlon Freitas. Ele vem aqui embaixo buscar. Quem que no jogo funcional estaria no lugar do Marlon Freitas aqui agora? Se você disse o lateral direito, você acertou. Mas por que não é o lateral direito que está nessa posição? Porque eles trocaram de posição. Porque se o Marlon Freitas caiu para 9, o Matheus Ponte já tinha que estar em outro lugar no campo, tinha que ocupar outro ponto do campo, outra posição. E o Marlon Freitas, que está na posição 9, vai tocar a bola para quem? Para o Gregory, que está na posição 8, que está na área 8 do campo. O Gregory recebe a bola, perceba que o Gregory tem pelo menos 2 linhas de passe, ele pode colocar a bola, fazer 1-2 com o Marlon, ele pode tocar, por exemplo, aqui no meio, já com o Matheus Ponte, e se ele quiser também, ele tem outro jogador lá em cima, que era o Barbosa, tá? Mas eu quero mostrar uma outra coisa importante para vocês aqui, que é a linha de passe, ó. O John tinha a opção do Jair, ou então chutar a bola mais para frente, sair mais longo, ou então ele podia buscar justamente o Gregory, que está vindo ali na meia-lua. Ele tinha 3 possibilidades de tocar a bola. Quando ele passa a bola para o Jair, que está na posição 3, o Jair também tem o Gregory entrando na área, que está meio fora do quadro aqui agora, né? E ele opta pelo Marlon Freitas, ou seja, você tem uma triangulação aqui. O Marlon Freitas na 9, troca para o Gregory na 8. Gregory recebe na 8, ele tem essas 2 opções que eu te falei. Ele tem o Marlon Freitas agora, que ele pode tocar na frente, e quem é aquele jogador que está ali no meio? E qual é o número daquela posição? Ele toca na posição 7. Quem está na posição 7? Matheus Ponte. Oh, mas espera aí. Marlon Freitas aqui na lateral, aqui embaixo, e Matheus Ponte ali na posição 7, ocupando o espaço que seria a função de um volante? Sim, porque não é a função que importa aqui, é quem ocupa qual posição. Matheus Ponte recebe na 7, vai tocar para quem? Savarino na 6. Então quer dizer que o Savarino recebe a bola na posição 6, que é uma posição típica de um jogador, de um volante médio também, onde a gente costuma ver muito Marlon Freitas saindo. Perceba o Marlon Freitas já caindo para o meio, está embaixo do número 6 ali, ó. Olha quantas alternativas de passe o Savarino tem no momento que ele recebe a bola. Ele pode voltar para o Ponte, ele pode colocar a bola um pouco mais para frente para o Santos, ele pode esperar o Marlon Freitas passar para tocar, mas quem está correndo lá em cima, né, na outra posição, é o Cuiabano, que vai receber a bola na posição 11. Cuiabano recebe a bola na posição 11 e vai colocar a bola na posição 20, que é a posição de finalização dentro da área do adversário. E quem apareceu para finalizar? Ele, justamente, Matheus Ponte. Matheus Ponte sai da posição 7, que ele estava no começo da jogada, na origem da jogada, que é uma posição que, teoricamente, para quem pensa em jogo funcional, deveria estar sendo ocupada por um volante. Isso aqui seria uma jogada típica de um box-to-box. É por isso que eu falo para vocês que não tem sentido pensar em box-to-box num jogo posicional, porque qualquer jogador, a qualquer momento, pode fazer uma jogada típica de box-to-box até o lateral direito. E o Marlon Freitas, por exemplo, nessa jogada, ele sai da lateral, volta para o meio. Provavelmente, atrás dele, alguém ocupou a posição de lateral, então nem precisava pela quantidade de jogadores que o Botafogo estava chegando na área. Quero chamar a atenção que o Renato Paiva pedia que o Botafogo chegasse com mais jogadores dentro da área. O Botafogo, na jogada do gol do Matheus Ponte, chegou com 3 jogadores, e os 3 jogadores mais bem posicionados, inclusive, dentro da área, à frente, inclusive, já da zaga adversária. E se a bola passa pelo Matheus Ponte, com certeza o Arthur já estava na bola. Ali no meio você tinha o Igor Jesus,
o Matheus Ponte, que faz a finalização, e, por último, o Arthur fechando também. Se a bola passa, né, do Matheus Ponte, com certeza o Arthur já estava na bola e poderia finalizar para o gol. Entenderam a importância, né, do jogo posicional, da troca de posição? Entenderam a importância do atleta entender o deslocamento? Se um jogador sai da posição dele, outro precisa ocupar? Dá uma olhada aqui na sequência, aquela sequência de números que você viu no começo do vídeo, que eu pedi para vocês tentarem adivinhar do que se tratava. A bola saiu da posição 2, as posições que participaram, né, no jogo foram as posições 2, 3, 9, 8, 7, 6, 11, 20, exatamente nessa ordem. Ou seja, a bola saiu do John, foi para o pé do Jair, o Jair abre com o Marlon, que está fazendo uma lateral direita aqui, ele abre com o Gregory, que está numa posição comum para zagueiro, o Gregory coloca a bola para o Ponte, que está numa posição que no jogo funcional seria ocupada por um volante, ele parte em disparada, cortando o campo todo como um box-to-box, o Savarino recebe a bola onde, teoricamente, um volante receberia a bola, ele abre para o Cuiabano, que chega nas zonas 11, e, na verdade, ele já tinha invadido a zona 12 no momento do cruzamento, como um ponta, e ele cruza para o Ponte, que entra como um centroavante, na verdade. Ou seja, o jogo posicional, aqui nesse caso, ele mostra para a gente que é mais importante a posição que você ocupa do que a função que você executa, beleza? E aí, gente, é extremamente didático a gente ver como o gol do Botafogo se dá, tá? Por que o gol se deu nesse momento? Porque você tinha ali, naquele momento, reunidos jogadores que já têm, talvez, o hábito, um entendimento mais acurado, né, de como o jogo posicional precisa ocorrer, e quando ele ocorre, quando ele é feito de uma maneira bem sistemática, quando ele é feito de uma maneira praticamente automática, ele é fluido e ele é bonito pra caramba de se ver, como foi esse gol do Botafogo, que a gente pode dizer o seguinte: se você quiser ver uma aula de jogo posicional, assista esse segundo gol do Botafogo, e aí você tem todos os elementos aqui para poder identificar, beleza? Eu quero saber se você concorda, discorda das minhas opiniões aqui. Claro, o Botafogo vai oscilar, a gente queria que o Botafogo executasse isso aqui o tempo todo, tá? Mas, obviamente, alguns jogadores ainda vão precisar repetir cada vez mais para que o hábito, né, se estabeleça, para que eles possam, na verdade, automatizar o hábito, tá? E a gente vai precisar sempre rodar esses jogadores. É extremamente importante que a gente tenha uma rotatividade maior, né, inclusive no elenco do Botafogo, principalmente levando em consideração a rotina maçante que a gente vai ter, o calendário absurdo que a gente vai ter. O importante é que alguns dos problemas que o Botafogo vem apresentando, ou alguns problemas que o Botafogo vem apresentando, o Renato Paiva já identificou todos eles, e às vezes você consegue corrigir, né, em uma sessão de treino que você tem entre um jogo e outro, e às vezes você precisa corrigir, na verdade, conversando, mostrando o vídeo e fazendo com que os jogadores entendam, absorvam essa situação, aprendam, né, e que depois, quando entrarem em campo, consigam repetir, automatizar e criar, na verdade, o hábito, beleza? Eu quero saber a sua opinião, deixa aí embaixo para mim nos comentários, se você concorda, discorda, pode criticar também aquilo que eu estiver falando aqui, se você discordar de qualquer coisa, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, eu quero pedir para você que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Seja membro Helenos e Helenas por apenas R$ 4,99 e receba conteúdos como esse aqui em primeira mão. Se você também quiser apoiar o canal, você pode enviar um pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de pix, e ali você pode colocar sua sugestão, sua dica, sua crítica, o que você quiser, sua pergunta, e eu vou fazer questão sempre de ler aqui nos vídeos gravados e também nos programas ao vivo. Aqui no canal do Caboclo você já sabe, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.